Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu vos digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receberem de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, sereis filhos do Altíssimo. Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai-vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, então hoje nós temos um evangelho que ele é a continuação da semana passada. Semana passada nós meditávamos sobre o que é a felicidade para o cristão, à luz do Evangelho. E na continuidade, o Evangelho nos mostra que existem alguns pré-requisitos de ação, e não só de postura, para que essa felicidade realmente possa acontecer nas nossas vidas, né? No fundo, o Evangelho vai defender aqui aquela verdade profunda, humana, de que o ser humano, ele não pode ser sozinho feliz. Ele não pode ser feliz sozinho, acho que fica melhor assim, né? Ele não vai conseguir. Então, a nossa felicidade, ela vai depender da maneira como nós vamos lidar com as pessoas ao nosso redor. E já deu para ver um pouquinho pelo Evangelho, que não depende só da maneira como nós lidamos com quem amamos, mas também da maneira como lidamos com aqueles dos quais temos aí uma certa dificuldade, uma certa antipatia. Para compreender aí em profundidade, né, alguns pré-requisitos, a gente precisa tentar entender que, na medida que a gente vai lendo as Sagradas Escrituras, de forma especial o Antigo Testamento, se você tiver um pouquinho assim de cultura, um pouquinho mais ampla, você vai descobrir algumas coisas que podem te deixar um pouquinho inquieto. Primeiro que muitos dos mandamentos da lei de Deus, e até mesmo algumas regras, algumas leis que aparecem, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, elas não são novidade daquela cultura judaica, nem da nossa cultura judaico-cristã. A gente vai encontrar alguns princípios, algumas verdades profundas, que nós temos elas como caráter de fé, presente em outras culturas, que não são nem judaicas e nem cristãs. Por exemplo, você viu citado já no Antigo Testamento, e o próprio Jesus faz referência dessa lei, a chamada Lei de Talião. A Lei de Talião não é uma invenção judaico-cristã, ela é uma invenção fora dessa cultura. E é uma lei que, por mais que aos nossos olhos pareça um pouco bárbara, olho por olho, dente por dente, era uma lei que na época ela colocava alguns limites para a vingança, né? Então, sei lá, o seu compadre passou de carro por cima de uma galinha sua e matou ela atropelada. E você, por vingança, vai lá e mata a mulher dele, os filhos e ele. Então, assim, isso era um caso padrão na antiguidade. Então, a lei de Talião prevê que se ele matou sua galinha atropelada, o máximo que você pode fazer é ir lá e matar uma galinha dele e fazer um bom pé de frango. Então, só isso. Você não pode matar mais ninguém por causa dessa galinha. Agora, vamos mais além. Então, leis como o próprio Decálogo. Nós temos os mandamentos da lei de Deus: não matar, não roubar. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que existiam legislações de outras culturas que já traziam mandamentos como esses. Então, não é uma invenção e uma mera revelação
Então, são verdades que haviam em outras culturas. E não é para assustar isso. Não quer dizer, então quer dizer que não foi Deus que revelou para Moisés. O judeu copiou lá do outro mandamento lá e falou que foi Deus que revelou. Não, é verdade. É a nossa fé. Mas o que eu quero te mostrar é que existem algumas verdades de fé que não precisavam ser reveladas para você crer nelas. Basta você pensar nelas. Como, por exemplo, o mandamento, não matar. Então, se Deus nunca tivesse se revelado e mandado isso, não matar, você com um pouquinho de 2 neurônios, uma única sinapse, seria capaz de chegar a essa conclusão? Por que você acha que não é legal sair matando gente por aí? Porque você faz o seguinte raciocínio: bom, eu não gostaria que me matassem, então acho que não é legal eu sair matando por aí. Eu não gostaria que matassem ninguém na minha família, então acho que eu não vou sair por aí matando ninguém na família dos outros. Não roubar, mesma coisa. Eu não gosto de ser roubado. Eu, por exemplo, já fui assaltado algumas vezes, graças a Deus que eu nunca estava presente na hora que a minha coisa estava sendo levada. O bem mais precioso que eu tive que foi roubado, que dói até hoje em mim, foi a minha mobilete que eu comprei. Uma mobilete 86, Monarch, preta, linda. Comprei ela numa terça-feira, nunca esqueci daquele dia, estava chovendo pra caramba. Aí chovendo, você não sai de mobilete. Aí quarta-feira, chovendo. Quinta-feira, chovendo. Estou nem aí, vou molhar, minha mobilete. Fui de mobilete para a missa lá na Igreja de Santana. Eu nunca perdoei aquele São Francisco que está lá na porta da Igreja de Santana. Quando você passar lá e ver ele joelhado, bonito, olhando para a riba, não confia nele. Ele está preocupado com outra coisa. Que eu amarrei a mobilete no pé dele. A missa não durou meia hora. Saí, cadê a mobilete? Até ontem nada, né? Então, talvez hoje o cara fique arrependido, vê eu no YouTube, né? Vai que o cara traz a mobilete, né? Nossa Senhora da Badia, eu testemunho, semana que vem, gente, eu recebi a mobilete, né? Pus fogo nela. Então, assim, por que você não quer que as pessoas te roubem, né? Porque você sabe que, nossa, eu não quero que me roubem, então não vou roubar ninguém. Pronto. Eu não quero minha cabeça cheia de gaia aí, atrapalhando os fios de internet, eu não vou pôr gaia na cabeça dos outros. Então, pronto, são deduções que não precisam de revelação. Mas isso não quer dizer que não haja na nossa cultura, na nossa fé judaico-cristã, verdades que são novidades, existem. E a prova disso é o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, ele vai fazer referência a uma regra que não é da cultura judaico-cristã. Ela é de fora, embora haja ela presente na cultura judaica. É a chamada regra de ouro. Então, quando você ouvir essa expressão, agora pelo menos a partir de hoje você sabe do que nós estamos falando. Só que existem 2 regras de ouro. Então, existe a regra de ouro tradicional, que ela vem de outras culturas, além da cultura judaica, e aqui eu vou colocar só até a cultura judaica, porque a novidade é do cristianismo. A regra de ouro consistia no quê? Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Isso é uma regra moral de comportamento. E talvez aos seus olhos possa parecer bastante exigente. Então, eu não posso fazer com as pessoas aquilo que eu não quero que seja feito comigo. Então, estes mandamentos que eu fiz uma recordação breve, eles estão nesse esquema. Eu não mato porque eu não quero que me matem. Eu não roubo porque não quero que me roubem. Isso é uma aplicação prática da regra de ouro básica, que é não fazer o mal que eu não quero que aconteça comigo. Só que aqui vem a novidade do cristianismo, porque a regra de ouro, aos olhos de Jesus, ela não nos faz bons, ótimos, excelentes. A regra de ouro, na melhor das hipóteses, nos faz ok. Se você não faz o mal que você não quer que seja feito com você, você não é uma pessoa assim, uau, nossa, que cara fantástico. Você é um cara ok. E a norma de Jesus não foi para sermos pessoas ok. Ele não disse, olha, não mata, não rouba, não faz nada de errado, vocês são igual ao meu pai. Não, não foi esse o mandamento. Jesus não falou, sedes ok, como meu pai é ok. Ele disse, sede perfeitos, sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Então, não fazer o mal não nos faz santos. Não fazer o mal só nos deixa ok. E ok não é suficiente para entrar no céu. Ok não é suficiente para a salvação.
Precisa de muito mais. Por isso que a regra de ouro que Jesus trouxe é muito mais exigente do que a regra de ouro vigente. Então vamos pegar o jornalzinho e conferir? Você deve ter dado uma cochilada aí na hora que eu falei esse pedaço aqui. Versículo 31. Essa é a regra de ouro cristã, essa é a novidade do cristianismo. O que vós desejais que os outros vos façam, fala aí, fazei-o também vós. É a mesma coisa, trocou 6 por meia dúzia, eu não vou fazer o mal que eu não quero que façam comigo, fazer o bem que eu quero que façam. Não é a mesma coisa. É muito mais exigente. Porque uma coisa é você não fazer o mal que você não quer que seja feito com você. Isso resume a sua vida moral ao quê? A não fazer coisas ruins. Tá bom, já é alguma coisa. E Jesus já pressupunha, já que a regra moral da lei, a regra de ouro já existia, que essa você entendeu. E essa você coloca em prática. Então, o que é não fazer o mal que eu não quero que aconteça comigo? É você comprar um lote baldio, sujo, cheio de capim, cheio de entulho e limpar. Só que não dá para morar nesse lote baldio, mesmo ele estando limpo. O que você precisa? De uma casa. Então, a regra de ouro de Jesus é a construção da casa. Então, uma coisa é você limpar o terreno, não fazer o que não presta. Agora você precisa. Então, esta lei moral aqui, ela é muito mais exigente. Porque ela vai fazer com que o outro agora, no nosso agir com o outro, o critério passa a ser o quê? Sou eu o critério. É o meu coração o critério. É a minha vida o critério. Agora presta atenção, agora aqui é importante você entender que nós estamos falando aqui de gente saudável. Não estamos falando de gente aqui com problema psiquiátrico, doido, kamikaze, assim. Se você tiver algum problema psiquiátrico, você não gosta de você quer acabar com sua vida, então o conselho que eu dou é, acabando a missa, não vai agora, porque pode ser que agora ainda tenha alguma coisa aqui que te ajude. Você procura um psiquiatra, vai tomar um remedinho, porque você não está bem. Mas se você é uma pessoa equilibrada, então o que você quer para você? Você quer o bem. Senão você vai fazer igual os compadres, né? Tinha 2 compadres, gente que eles não se suportavam. Não podia andar junto, brigava. Toda vez que esbarrava, brigava. E eles eram vizinhos assim de roça, era aquela confusão toda vez que eles encontravam na estrada. E eles tinham que ir para o mesmo rumo. E aí os compadres encontrou e foi junto na mesma estrada, brigando e falando com o outro e desentendendo. Aí um compadre trupicou, porque você sabe que compadre não tropeça, ele trupica. Aí ele pegou um negócio no chão e olhou a lâmpada mágica. Ele esfregou, porque lâmpada, quando você acha, você tem que esfregar, você não sabe o que vai sair de dentro. E aí saiu o gênio da lâmpada, né? Aí o gênio olhou para ele e falou, você me esfregou? Sim, foi eu que esfreguei. Então eu vou te dar um pedido. Ah, mas como assim, gênio? Não é 3? Não, é inflação, agora é só 1. Mas pode pedir o que você quiser. O que você quiser eu te dou. Só que tem um porém. Cuidado com esses negócios que vêm de graça, tá? Sempre tem um porém. O que você me pedir, eu vou dar dobrado para o seu compadre. Como assim dobrado? É, dobrado. Você sabe o que é dobrado, não? Se eu te pedir uma mulher bonita, eu dou 2 para ele. Se eu te pedir R$1 milhão, dou 2 para ele. Se eu te pedir um queijo, 2 para ele. Tudo que eu pedir é dobrado para ele, tudo. Fura 1 oi meu, só 1. Fura 2 dele. Então, se você tiver esse tipo de complexo com seus compadres, for meio doido, então isso aqui não serve para você, tá? Você precisa de tratamento psiquiátrico. Mas se você é normal, então eu pressuponho que o que você quer que aconteça com você? Coisas boas. Então essa é a regra moral do Evangelho. Por isso que o Evangelho de hoje ele vai passar para você num esquema simples. 4 verbos, né? 4 posturas que vão ajudar você a descobrir se você tem tratado as pessoas como Jesus espera que você trate ou não. Então, vamos pegar o Evangelho e ver quais são esses verbos. E aí você leva isso para casa e vai fazer que vai dar certo e você vai sair do ok para o the best, né, para a santidade. Então, quando Jesus começou a falar, então aí, a vós que me escutais eu digo, né, versículo 27, 2 pontos. Primeira palavra, primeiro verbo. Qual que é o verbo? Amai. Amai quem? Não me interessa. Quer saber? Vamos lá. Depois amar os inimigos. Aí depois vem outro verbo. Fazei o bem. Fazer o bem a quem? Também não me interessa. Paciência. Fazer o bem aos seus anos.
Versículo 28, próximo verbo, bendizei. Quem? Não me interessa, fica tranquilo. Bendizei os que vos amam. E o último verbo, rezai. Para quem? Também não me interessa, fica tranquilo. Mas quais são os 4 verbos então? Amai, fazei o bem. Vocês estão quase de parabéns. Primeiro verbo, amar. Segundo, fazer o bem. Vamos ver trás para frente para ver se vocês pegou mesmo. Rezar, bendizer, fazer o bem. Nossa, vocês estão de parabéns. Vou acabar isso aqui agora para vocês ir embora mais cedo. Só que não. Só isso aí, tá? São só isso. Esses são os passos para você colocar em regra, a regra de ouro, em prática. Por que eu não me preocupei com as pessoas destinatárias dessas ações de Jesus? Porque por mais que Jesus fale para fazer isso para as pessoas das quais nós não nos damos bem, eu acredito que nem com as pessoas que moram dentro de casa a gente está fazendo isso, tá? Então generaliza, pode fazer. Amar, fazer o bem, bendizer e rezar, pelos de casa e pelos de fora, pelos que você gosta e pelos que você não gosta. Então vamos colocar na prática estas 4 ações, né? Primeira, amar. O amar aqui não é um sentimento, é uma predisposição. É você tomar uma decisão. Não é você sentir gostoso, porque vai ter muita gente que você não vai sentir gostoso. Ai, padre, nossa, minha comadre, ela tem uma energia negativa, assim, ó. A hora que ela entra no lugar, eu já sinto, assim, um negócio, assim. Não, filho, não é energia negativa, não, ela é chata. Então, assim, aprende a lidar com o chato também, né? Então, o que é esse amar? Esse amar é uma predisposição, é uma escolha, é um terreno para que os outros verbos funcionem. Então, amar é você decidir. Decidir o quê? O que eu quero para as pessoas ao meu redor? Todos, minha mulher, meu marido, meus filhos, meus compadres, o frentista do posto, o vendedor da loja, o pedinte no sinaleiro. O que eu quero para as pessoas? Eu quero o bem. Eu quero que o bem aconteça com elas. Por isso que eu disse que se você for meio patológico aí, você só quer o mal para você, só tem coisa ruim, então é tratamento. Mas você é livre para escolher se você quer o bem para as pessoas ou não. Então, querer o bem não é um afeto. É claro que quando alguém te trai, alguém faz alguma coisa ruim com você, o que você sente? Você fica magoado, você fica triste, você fica irritado. Ai, padre, confissão, estou magoado, padre. Ai, não comunguei porque eu estou com uma mágoa aqui no coração. Ai, padre, estou triste. Ai, padre, estou com raiva. Nada disso é pecado, criatura, presta atenção. São afetos que você não escolhe, eles são reações a alguma coisa que alguém fez com você. Então, se um amigo seu te esfaqueou pelas costas, te traiu, é claro que você vai ficar magoado. E qual é a sua vontade? Estando magoado com uma pessoa, a sua inclinação natural é querer o que para ela? Que um 1113 carregado de tomate numa ladeira sem freio passe por cima dela. É natural isso. Essa é a nossa inclinação natural. Eu estou usando esse exemplo porque já aconteceu comigo. Um passou por cima, dói pra caramba. Então, assim, agora amar é uma escolha sua. Essa pessoa me machucou, essa pessoa me feriu, essa pessoa me traiu, mas eu escolho querer o bem para essa pessoa. Eu escolho que ela melhore. Eu escolho que as coisas deem certo para ela. Predisposição. Se você não fizer isso aqui, o resto não funciona. Nada, nada. Mas uma vez que você deu esse passo, eu quero o bem. Aí vem o segundo verbo. Amar, segundo, fazer o bem. Então, o que você pode fazer para as pessoas ao seu redor? O bem. Padre, mas eu não quero fazer o bem para essa pessoa. Então, o que eu faço? Nada, sai de perto. E sai quieto. Porque, claro, uma pessoa que te machucou, te traiu, fez alguma coisa séria com você recentemente, você não vai querer ficar encebando, você não vai querer ficar ali de... Não, não dá. Então, assim, tranquilo. Espera a poeira baixar, espera a ferida dar uma curada e, opa, depois você se reaproxima. Mas só se reaproxima para fazer o bem. Não vou lá para fazer o mal. Eu não vou lá para descontar. Eu não vou lá para descer o sarrafo na pessoa. Se você quiser fazer algo por alguém, seguindo a regra de ouro de Cristo, então não é só não fazer o mal, mas é fazer
o bem. Uma vez que você ama e faz o bem, quando você abrir a boca para falar de alguém, o que tem que sair da sua boca? Terceiro verbo? Você está com medo de falar, né? Eu sei. Isso aí, garoto. Muito bem. Tomara que você faça. Existe um verbete no dicionário, depois vocês podem procurar para ver se o pato está enrolando vocês ou não. Maledicência. Sabe o que significa? Pouca gente faz, um ou outro. No Alasca, geralmente, o pessoal faz muito isso. Maledicência. Falar mal dos outros. Qual seria o antônimo de maledicência? Vamos colocar aqui o português em dias, né? Qual é o contrário de maledicência? Vamos lá, gente, não é difícil não. Benedicência. Falar bem. Eu te desafio a procurar esse verbete nos nossos dicionários. Ele foi retirado. Ele não existe mais. Porque não existe mais uma pessoa que seja capaz de fazer isso. Mas pode procurar no dicionário. Não tem mais. Bem dizer é sinônimo de benedicência. Então, quando você quer falar de alguém, vou falar aqui do Antônio, né? De ouvidor, né, Antônio? Falar do pessoal de ouvidor, Minas Gerais, povo bom, bonito, simpático. Se eu tiver alguma coisa boa para falar do Antônio é advogado, gente. Sim, tem coisa boa para falar de advogado, esse aqui tem. Se eu tiver alguma coisa boa para falar do Antônio, eu falo. Agora, se não tiver, o que eu faço? Cala a sua boca. Se você não tem coisa boa para falar, vem cá, te falar aqui do fulano aqui. Falar o quê? E o que ele fez? Não, babado. Não quero babado, não quero saber. E você fica sabendo, Padre William? Nossa, rapaz, o que foi? Morreu e virou santo? Não, rapaz, fiquei sabendo um babado do Padre William. Cuidado, cuidadito. Se for para falar de alguém, bem diga, fale bem. Agora, se você não tem o bem para falar, então cala a sua boca, senão seu velório vai ter 2 caixões, um do lado do outro. Um para você e um para a sua língua. Então, não faça isso. É muito feio. A gente chega no velório e vê 2 caixões, a gente pensa que já é 2 defuntos. Tem hora que eu chego, não, padre, é só um, isso que é da língua. Então, assim, não faça isso. É claro que, quando a gente faz esse esforço, a gente vai se assustar, porque a gente vai desacostumar com o som da nossa voz. A gente começa a passar muito tempo calado. Mas aí você começa a descobrir o bem nas pessoas. E qual é a última atitude? Já que você ama, você faz o bem, você fala bem. Então agora o que você tem que fazer pelas pessoas? Padre, mas eu não dou conta, você não está entendendo, eu não vou dar conta de rezar por essa pessoa. Padre, ela é ruim, ela não presta, ela é enjoada igual o senhor. Claro que você dá conta. O povo chega em mim e fala assim, padre, eu estou com uma mágoa, fulano, eu não sei se eu já perdoei. Primeira pergunta que eu faço é, você dá conta de rezar pela pessoa? Mas não dou conta, não consigo. Não consegue? Não. Faz comigo, repete, abre a boca. Jesus, eu quero oferecer essa Ave Maria que eu vou rezar pelo fulano. Faz comigo, Ave Maria. Não, eu vou rezar pelo... Não, então você dá conta. Você não quer. Então, uma coisa é querer. Outra coisa é não conseguir. Eu, por exemplo, eu não jogo bola não é porque eu não quero. É porque eu não dou conta. Não tem jeito. Eu nunca vou fazer isso na minha vida. Eu acho um absurdo aquele esporte. Mas tem gente que gosta. Eu não consigo. Eu já tentei. Seminário eu tentei 2 vezes. Foi muita gente para a enfermaria, então eu parei de jogar aquele trem. Então, assim, mas você falar que você não dá conta de rezar para uma pessoa, claro que dá. O pessoal ficou curioso no futebol, né? Porque eu sempre fui da arte marcial, né? Eu estava lá na zaga e tal, o cara veio vindo com a bola, o cara gritou lá do fundo, para ele! Eu parei. Menino, mas foi uma cena que nem filme novo do Jet Li aí, não, né? Do Karate Kid que vai sair aí com o Jack Chan, vocês não vão ver uma cena daquela. Não, mas, claro que você consegue. O negócio pode ser que você não quer. Mas, gente, olha o tanto que é bom se a gente realmente rezar pelas pessoas, principalmente para quem não presta. Na pior das hipóteses, o que pode acontecer?
Deus escutar a sua reza e o enguiço melhorar. Vai que ele melhora, quem que sai ganhando? Eu e você. E se nós formos capazes de... Qual é o primeiro verbo mesmo? Amar. Segundo, fazer o bem. Terceiro, bem dizer. E quarto, vocês vão tirar do histórico de vocês um pecado terrível. Terrível, que eu tenho certeza que muita gente aqui sofre, carrega isso para onde vai e não consegue abandonar. Você vai aprender a parar de julgar as pessoas. E como a gente julga? Tudo, todos, o tempo todo, toda hora. Eu não sei vocês, mas eu pessoalmente no trânsito, uma das piores atitudes para mim no trânsito é buzinar. Para mim, nossa, gente, buzina para mim era aquele negócio assim para você usar num sinaleiro, quando o cara que está na sua frente não viu que o sinal abriu, ele está ali no WhatsApp, no TikTok, ou ele dormiu, e aí, mas tinha que ser assim, aquela buzininha, assim, só porque, opa, foi mal aí, chefe, e vai embora. Mas não é, sai da frente, sua lesma paralítica! Pensei num palavrão bem feio, mas só veio esse. Então, assim, sabe, não sei se já passou por isso no trânsito, você está ali dirigindo, tranquilo, curtindo ali um sonzinho legal, um Bon Jovi. Aí chega um cara atrás doido. Sai da frente, pisca alerta ligado, giroflex. Tô brincando, não tem giroflex não. O cara doido, buzinando, sai picotando tudo. E você vê que entra no retrovisor, qual que é a sua atitude? Você para bem no meio da rua. Vem, passa por cima, ainda põe a mão por fora assim, fala, passa por cima, quero ver. Então assim, aí o cara passa doido e coloca o dedo para fora, fala assim, seu filho de uma profissional remunerada do sexo. E vai embora doido. O que você faz para um cara desse? Qual que é a sua atitude? Ai, pai Deus, reza. Se procura eu parada dura, se bem parada dura morreu, você vai caçar outro pai de São Vez, um despacho para ver se mata um trem desse também. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte, imagine uma situação que faria com que você dirigisse desse jeito. Imagina você com seu pai dentro do carro, ele tendo um ataque do coração, um derrame. Imagina você com a sua mulher dentro do carro, pronta para dar à luz, tendo uma explosão amniótica dentro do carro que faz com que você pense duas vezes sobre criticar o limpador de para-brisa do lado de dentro do carro. Então imagine você com um filho acidentado num carro, com a perna quebrada, um braço quebrado. Como que você dirigiria para o hospital? O que impede que dentro do carro desse cara que está dirigindo insanamente tenha uma situação dessa? Mas por que a gente não pensa assim? Porque o outro nunca está certo, só eu que estou certo. Só eu. Eu, por exemplo, fiz um propósito de vida. Eu acredito que naquela caixinha atrás de todo motoqueiro que entregar iFood tem uma pessoa doente. Morrendo. Porque do jeito que eles andam, eu falo assim, velho, o cara está muito ruim ali dentro. Aquilo ali é quase que um UTI móvel. Então, assim, mas é um ato de fé que eu faço. Porque senão, não dá nem para rezar a missa. Então, eu posso, vocês não podem. Mas quando passa uns povos doidos desse jeito, o que eu faço? Dou uma benção. Com a mão direita, certinho. Não faço com a mão esquerda cruzada para o cara capotar e morrer. E faço tranquilo. Por quê? É diminuir o meu trabalho. Porque se não tem desse, bate lá na frente, vai para a UTI, morre. Eu que vou ter que fazer velório, eu que vou ter que ir no hospital pegar fila para visitar. Então, assim, é para o meu bem. É uma oração egoísta, né? Mas por que a gente julga? Porque a gente é incapaz de se colocar no lugar do outro. Porque a gente não ama, a gente não faz o bem, a gente não bendiz, porque a gente não pensa bem, e a gente não reza. Isso faz com que, na melhor das hipóteses, você saia dessa missa, ok. Mas lembre-se, lá na entrada, a hora que passar o seu CPF, ok, não é suficiente, não serve. Ou você fez o bem, ou não fazer o mal não vai ser suficiente. Então, peçamos a Deus hoje a graça de sermos capazes de sermos mais ousados, já que essa novidade cristã impacta tanto, né? Não só os que amamos, mas os outros.
sermos verdadeiramente capazes de colocar isso em prática no nosso dia hoje, né? Vermos que o que está acontecendo ao nosso redor, talvez, se estivéssemos no lugar daquela pessoa, faríamos do mesmo jeito, ou talvez até pior, né? Então, que Deus nos dê a graça de não julgarmos, porque com a mesma medida que julgarmos, seremos um dia julgados por Ele. Para que assim Ele possa nos julgar com brandura, com serenidade. Porque não só não fizemos o mal, mas porque aprendemos, acima de tudo, a fazer o bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.